A diferença, tu desvia todo ano tu tá indo e voltando. Ainda tem gente que tá me assistindo que tá dizendo: eu vou desviar, eu vou mudar de igreja. Sai da Assembleia, vai pra Batista, da Batista vai pra Universal, da Universal vai pra Católica, da Católica vai pro inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de vida, muda de atitude, se esvazia para Deus te encher. Mas ainda tem crente que está dizendo: eu vou lá desviar nada, se eu soubesse eu me entregava antes, se eu soubesse eu me entregaria antes. Aleluia! Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Leiamos, por favor, a partir do versículo 17, que diz assim: quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Olhando para ele, Jesus o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ele, abatido por essas palavras, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 28 a seguir, por favor, irmãos. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Tomai o vosso assento, por favor. Jesus é o nosso maior modelo de renúncia. Oi? É nome chique. Jesus é o nosso maior modelo de renúncia. E hoje, o que é necessário em muitos dentre nós é entender que o nosso problema não é a falta, mas o excesso. Cantamos às vezes: Senhor, enche-me de ti. E espiritualmente falando, Jesus pergunta: encher do quê? Se não há mais espaço para o que é do céu. Isto significa dizer que temos facilidade de nos enchermos das coisas materiais. Também há uma extrema necessidade na geração em que vivemos de se ter pessoas. E as redes sociais maximizam, aumentam, ampliam essa necessidade de gente, mesmo que sejam relacionamentos superficiais, mesmo que sejam relacionamentos não duradouros. Só que nós nos focamos em certo tipo de gente que não é gente certa, e não entendemos que os nossos relacionamentos podem cooperar para o desenvolvimento espiritual ou para a nossa ruína espiritual. Jesus deixou as riquezas do céu, como também da terra. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito. O texto está dizendo que ele veio do céu, ele veio de sua glória excelsa, renunciando todas as honras celestiais, para sofrer e habitar entre nós como um de nós. Filipenses 2, a partir do versículo 5, Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus,
não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se fez semelhante aos homens quando foi achado na forma de servo. E agora, achado na forma de homem, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esses textos estão deixando claro sobre as renúncias de Jesus. Em João 6,15, ele teve a oportunidade de tornar-se rei, uma grande autoridade política com o aval popular, ou seja, das multidões, de lutar contra o Império Romano. Mas a Bíblia diz no versículo 5 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, que Jesus se retirou e foi só para o monte, com certeza foi ficar a sós com o Pai. Em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, Jesus é transportado a um monte alto e o diabo lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória do mundo. E o diabo diz a Jesus: tudo isso te darei, todas essas coisas, todas as glórias, fama, sucesso, celebração mundana dos reinos do mundo, eu te darei. Não precisa passar pela cruz, não precisa passar pela dor de morrer por quem não merece. Tudo isso eu te darei se me adorares. Jesus então o expulsa e diz: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Entendemos que Jesus abriu mão das glórias divinais. Jesus também abriu mão de proposta política que o desviaria da cruz em João 6. E em Mateus 4, Jesus não se deixou levar pela proposta satânica de assumir o reino e as glórias deste mundo. Jesus também renunciou pessoas. Jesus se permitiu ser abandonado por aqueles que não continuariam com ele, não o seguiriam. Um dos motivos pelo qual Jesus confiou Maria, a mãe do seu corpo, a João, o discípulo do amor, é que seus próprios irmãos não criam nele. João capítulo 7 afirma isso. Em João 19, Jesus confia a mãe do seu corpo a João, o discípulo do amor. Os irmãos de Jesus se convertem pós-ressurreição. Lá em Atos 1, eles estão orando, porque quem de fato se converteu, ora. Mas Jesus não se deixou limitar ministerialmente pelo desprezo familiar. Certa feita ele pregava e sua família do lado de fora do ambiente da pregação apareceu, fazendo as pessoas pensarem que Jesus estava fora de si. E Jesus não se deixou abater por aquilo. João 1,11 diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa história da multidão o chamando para o lado de fora está em Mateus 12. Quando disseram: sua família está do lado de fora, enquanto ele pregava do lado de dentro. Quem veio interromper o sermão de Jesus teve que ouvir Jesus dizer: minha mãe, meus irmãos, são esses que aqui estão, são esses que me escutam e fazem a vontade do meu Pai. Quando Jesus estava no Getsêmani, Pedro pegou a espada como quem quisesse incitá-lo a lutar como um homem qualquer. Jesus deixou claro a Pedro que, como Deus encarnado, ele tinha acesso, eu preciso de sua atenção, ele tinha acesso a mais de 12 legiões de anjos. Mas por graça e misericórdia ele renunciou às 12 legiões de anjos e preferiu 12 homens, mesmo sabendo das falhas e pecados desses 12 homens. Dito isso, deixei claro a vocês que Jesus tem a autoridade máxima para olhar para o jovem rico e exigir renúncia. Aparentemente é um jovem que qualquer um de nós diríamos: esse é o cara. Diríamos: o céu é dele. Nos assustaríamos como os discípulos se assustaram quando Jesus permitiu que esse jovem promissor virasse as costas para Jesus. Veja que no versículo 17 diz que quando Jesus está a caminho, ele corre
Ele demonstra interesse por um assunto celestial, então ele tem pressa. Ele não vem devagar, ele não vem se arrastando, ele vem correndo, porque ele quer aproveitar a presença do mestre ali. Ele tem pressa, melhor do que muita gente que é devagar para com as coisas de Deus. A segunda atitude é que publicamente, não como Nicodemos que veio escondido à noite, não, ele vem publicamente e se ajoelha. O corpo está de joelhos diante de Jesus, fisicamente ele se prostra, e isso também é legal, isso faz parte do culto, disposição física para ajoelhar-se, reconhecendo que o soberano é aquele que está diante dele e não ele. Mateus o chama de príncipe, líder, governador. Era um jovem que era um tipo de autoridade. Só que ele não apenas corre e se prostra. O interesse dele é teológico. O interesse dele está dentro de uma doutrina chamada na teologia sistemática soteriologia, a doutrina da salvação. Ele tem alguma base teológica. Eu estou dizendo que é um cara promissor, gente. Ele olha para Jesus e diz assim: bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Ele quer saber sobre o maior bem, que é a salvação. Ele é rico, ele é inteligente. Qualquer moça gostaria de casar-se com um rapaz desse. Ele tem pressa e demonstra interesse pelas coisas espirituais. Bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Pós-morte, eu sei que ainda existe uma vida, mas eu não quero uma vida quantitativa, ou seja, eternamente sem Deus. Eu quero uma vida qualitativa, eternamente com Deus. Que devo fazer para ter essa vida? Jesus então vai testar o coração do apressado interessado por soteriologia, que se prostra publicamente e todo mundo admira e o aplaude. Jesus, como Deus, ele sonda o coração de cada um de nós. Então agora, depois de um grande elogio, vem a pancada de Jesus: por que você me chama bom, se não há ninguém bom, senão um, que é Deus? Mas espera, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e o rapaz o chamou de bom, por que Jesus o corrige? Se Jesus é Deus, se ele é Deus, ele é bom, e o rapaz o chama de bom, não há necessidade de tentar refutá-lo. Mas há. Por quê? Porque no coração dele Jesus é bom, mas não é Deus. É só um mestre. Mas por que Jesus não é Deus? Pelo motivo que ele virará as costas para Jesus. O Deus dele não é Jesus. Só que Jesus é bom, mas não é Deus. E do que adianta eu querer ser salvo com uma cristologia errada? O que adianta eu dizer que sou salvo se a igreja na qual eu faço parte, Cristo não é Senhor e Salvador? Eu dou exemplo. No catolicismo há vários tipos de santos e agora tem Maria como corredentora. Além de uma expressão isolada do Papa dizer que Maria não é corredentora, os ortodoxos dizem que nós estamos empolgados e não entendemos a expressão do Papa, porque Maria continua corredentora, ou seja, é ela e Jesus que são redentores. Como há salvação numa igreja dessa se tem alguém competindo no mesmo nível de Cristo? O plano da salvação, quando Pedro diz em Atos 4: em nenhum nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Paulo disse a Timóteo que o único mediador, não há mediadora, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em João 14 ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida. Como dizer que há salvação plena se no adventismo Cristo é colocado no mesmo nível de Miguel, quando no livro de Daniel Miguel é um dos príncipes, mas Jesus não é um dos príncipes. Jesus é o príncipe da paz e o príncipe da vida.
Como dizer que há salvação entre as testemunhas de Jeová se a divindade de Jesus é negada? Como dizer que há salvação entre os muçulmanos se Jesus é colocado no mesmo nível do profeta Maomé? Não há salvação fora de Cristo. A salvação verdadeira é exclusiva. Apesar de termos essas falsas igrejas que não passam de sinagogas de Satanás e se auto-intitulam igrejas inclusivas, a salvação é exclusiva em uma pessoa, exclusiva para quem crer no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é Deus homem, Deus em pele humana. O jovem quer salvação. E Jesus diz: por que me chama bom se só existe um que é bom e esse é Deus? Isto significa dizer que ele está vendo Jesus como um mestre, mas não como Deus. E eu vou te provar no texto. Jesus prova para nós no texto que ele não vê Jesus como Deus. No versículo 19, Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, respeitar a vida do próximo, não adulterarás, respeitar o casamento do próximo, não furtarás, respeitar a propriedade privada, viu, comunista? Não dirás falso testemunho, não mentir com o nome dos outros, não enganarás, não roubar a verdade do próximo, honra teu pai e a tua mãe. Jesus cita os mandamentos da segunda tábua da lei, que é sempre voltada ao comportamento direcionado ao benefício do outro, do próximo. Jesus está citando mandamentos de um homem para o outro, o ser humano para o outro. Eu cuidar de tu, tu cuidar de mim e nós dois cuidar de quem pudermos cuidar. Presta atenção nisso. Olhe para o próximo e cuide dele, zele dele. Não mate, não adultere, não furte, não minta, não engane, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz: tudo isso aí eu pratico desde quando eu era mais novo. Aí o bichinho empolgou. Quando ele empolga e diz: tudo isso eu pratico, ele se esqueceu que a lei é como um espelho que mostra a sujeira, mas não limpa, mostra a mancha, mas não lava. Então, quando a lei diz não adulterarás, é porque ela está dizendo: você é pecador e pode adulterar. Não matarás, ela está dizendo: você é pecador e pode matar. Não furtarás, ela está dizendo: há dentro de você essa grande possibilidade, sua natureza é caída. Se depender só de tu, tu vai roubar mesmo. Quando a lei diz não dirás falso testemunho, ela está dizendo: se depender só de sua natureza, você vai mentir com o nome dos outros, igual as páginas de fofoca. A ninguém enganarás. Se depender de sua natureza, você vai ser exímia mentirosa, um perfeito mentiroso. Se a lei diz honra teu pai e tua mãe, é porque se depender de nossa natureza humana caída, carnal, sem depender da graça de Deus, nós vamos desonrar os nossos pais. A lei deve ser colocada assim, diante dos olhos até das crianças. A minha esposa olhou para os meus filhos: meu Deus, olha os nossos filhos, né? Olha que anjinhos. Eu disse: dormindo. Por quê? Porque Jesus sabe que cada criança tem uma natureza caída. Quando Jesus diz a ele que ele sabe os mandamentos, ele se empolga e diz: Senhor, o cuidado do outro é comigo mesmo. Não mato, não roubo, não adultero, não digo falso testemunho, eu não engano, eu honro papai e mamãe. Aí Jesus disse: então tá bom, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres. Mas não foi ele que acabou de falar que no cuidado do outro ele é bom? Não foi ele que disse assim: eu não tiro a vida do outro, eu não destruo o casamento do outro, eu não minto com o nome do outro, eu não tiro a verdade do outro, eu não tiro a honra do papai e da mamãe. Então você é bom em cuidar do outro? Então prova para mim. Porque ficar na internet perguntando para a igreja: vocês estão cuidando de quem? Manda para mim a foto de quem tu... Cadê a câmera? Manda para mim a foto de quem tu está cuidando.
Porque ficar criticando a igreja pelo que aparentemente ela deixa de fazer não te torna melhor que ela. Ah, mas a igreja poderia fazer melhor. Isso quer dizer que ela faz de modo defeituoso? A igreja faz de um modo defeituoso. Então eu prefiro o modo defeituoso da igreja fazer do que o seu jeito de nada fazer e só criticar a igreja. Então apontar no outro é fácil, criticar o outro é fácil. Faz! Porque quem mais fizer investirá mais o seu tempo fazendo do que procurando quem não faz. Perceba que ele se empolga e diz: mandamento para cuidar do outro é comigo mesmo. Aí Jesus diz: então tá bom, pega esse seu Deus que está no seu coração, desfaz dele e cuida das pessoas, porque foi tu que acabou de falar que nisso tu é bom, e terás um tesouro no céu. Jesus está chamando o cabra para uma troca. Jesus está testando ele. Não, ele não está dizendo que todo rico deve se tornar pobre para ser salvo. Porque não é porque é rico que vai para o inferno. Tem pobre que é soberbo e tem rico que é humilde. A questão não é a riqueza. Jesus era servido por mulheres ricas. No ministério de Paulo haviam pessoas ricas que demonstravam apoio. Jesus só está dizendo que o perigo é ser dominado pelo materialismo. É ser dominado por amor às coisas. E outra, Jesus está ensinando o processo da renúncia. Vou repetir. Jesus está ensinando o processo da renúncia. Ele é tão gracioso que ele entende que renunciar não é fácil, mas você vai aprendendo aos poucos. Eu provo na Bíblia. Enquanto Jesus estava aqui, a renúncia dos que seguiam acontecia, mas não eram tantas quanto em Atos, no início da igreja primitiva. Quando você chega em Atos 4, os bens dos crentes eram confiscados. A maioria que vinham para Cristo eram pobres e miseráveis financeiramente falando. O que os ricos da igreja faziam? Enviavam suas maiores ofertas e as depositavam aos pés dos apóstolos, para que ninguém na igreja tivesse falta. Não era ordem governamental, era simplesmente o impulsionar do Espírito no coração da igreja. Agora entenda, quando a igreja se inicia, os crentes todos eles vendiam tudo, e não era teste, era amor a Cristo e aos irmãos. Para que ninguém na igreja, Gálatas 6, fazer o bem primeiro aos domésticos da fé, para que ninguém na igreja tivesse falta. Barnabé abriu mão de tudo, mas por quê? Porque viria um tempo de perseguição, e a igreja deveria escolher ou seus bens servindo a Cristo, ou seus bens virando as costas para Jesus. Quer ser crente? Quero, vamos tirar tudo que é seu. Não quero ser crente mais não. Então você vai ficar com tudo que é seu. Agora o governo não faz isso. E Jesus está testando o coração dele. Vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, para ter um tesouro no céu. Eu vou te dar uma recompensa maior, se você não começa a renunciar. Enquanto você pode com facilidade coisas menores, vai chegar um tempo que renúncias mais complexas você não conseguirá. Se você não conseguir renunciar essa tristeza porque alguém olhou para tu com os olhos feio, se você não conseguir renunciar esse ego machucado porque alguém não deu para o Senhor para tu, vai chegar um tempo que vai vir traição de verdade. Aí você não suportará e poderá entrar em depressão, abrir mão do ministério, abrir mão do chamado, virar desigrejado e bobo e ficar criticando a igreja na internet porque uma pessoa te traiu. Só que lá atrás, muitos já diziam, deixa isso pra lá, não importa com isso não. E você foi se importando com olhares tortuosos, você foi ficando triste porque não deram like na fotinha de linguinha com 2 dedinhos para fora. Você foi ficando chateada porque não colocaram foto de tu no cartaz. Você vai se estressando porque a camiseta não foi da cor que tu gosta. E aí você vai aprendendo a guardar. Quando for para renunciar a algo desafiador, você não vai conseguir. Você agora está numa fase que dá para fugir da pornografia. Dá para renunciar a esse grupo aí que é todo mundo imoral, só fala palavrão. Você está numa fase que seus pais estão dizendo,
para de andar com esses meninos de boca suja, sai desse grupo de WhatsApp. Aí você diz, não, nada a ver, eu só olho aqui essas fotos. E aí você vai entrando num ciclo vicioso, que vai chegar um tempo que a pornografia te dominará tanto, que você chegará a um nível de casar e não satisfazer sua esposa, e nem se satisfazer nela. E assim o pecado vai se aprofundando. E você pensa que não é pecado, porque tem falso profeta pregando na internet que masturbação não é pecado. Mas só não é pecado se você masturba pensando numa lâmpada. Mas se você está nessa prática de ter prazer consigo mesmo, pensando na mulher que não é sua, você está em pecado. Só que enquanto você é solteiro, vai renunciando, sai desse grupo, para de ouvir essas músicas, para de assistir esses filmes, pede ajuda, dá a senha das suas redes para seus pais, chora, pede auxílio, vai renunciando agora, porque vai chegar o momento que as propostas do inferno aumentarão. E se você não treina seus músculos de renúncia a partir de agora, dificilmente quando chegar lá na frente você renunciará. Tu acha que os discípulos de Jesus foram martirizados porque aceitaram a Cristo de um dia para o outro? Não. Jesus passou por Mateus e disse, me segue. Ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Lá na frente o camarada é martirizado, morre sangrando, torturado, mas não abre mão de Jesus. Pedro largou rede e barco, foi renunciando devagarzinho. Chegou o momento que o ápice foi, ou nega Jesus ou morre crucificado. Ele disse, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu já venho renunciando há tanto tempo, vocês não conhecem o meu nível de renúncia. Irmão, é o que eu estou lhe dizendo. Vai dizendo não. Existem tentações que vão piorar lá na frente, se você não vencer essa agora. Lembra, só uma de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Olha a renúncia, que coisa linda. Sai da terra. Senhor, deixei a terra, agora deixa os parentes. Senhor, deixei os parentes. Mentira, Ló estava lá. E agora? Agora sai da casa de teu pai. Mas Senhor, minha herança, casa de papai. Vai largando. Aí ele vai viajando. Aí Deus dizia, vaza. Aí desmontava a tenda e vazava. Aqui tá bom? Não, vaza. Aí desmontava a tenda e vazava. Quando chega em Gênesis 22, Deus disse, renuncia seu filho, coloca no altar. Se você não aprender o processo da renúncia, as batalhas vão piorar. Era isso que Jesus estava ensinando para ele. Mas quando Jesus diz, vende tudo que tem, larga as suas coisas e me segue, ele, abatido por essas palavras, se retirou, virou as costas para Jesus. Agora os discípulos assustaram. Daqui a pouco eu entro para a aplicação. Os discípulos assustaram porque o rapaz rico vazou. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, não fiquem preocupados. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no meu reino. Aí os discípulos pensaram, então quem é que pode se salvar? Deixa eu explicar a pergunta dos discípulos. Se ele que é rico não vai ser salvo, imagine nós que é pobre. Essa é a preocupação dos discípulos, porque na mentalidade deles, quanto mais riqueza tinha, mais abençoado por Deus era. Quanto mais coisas tinham, mais a presença de Deus tinham. Então quem é que pode se salvar? Se ele que é rico está sem a bênção da salvação, quem é que pode se salvar? Jesus responde, isso é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí Pedrão, só podia ser Pedrão, sempre ele. É que a gente deixou tudo para servir o Senhor. Se ele que é rico, o Senhor deixou ele ir, e nós se aprontar. Se ele que é rico, o Senhor disse que ele não entra no reino, aí a gente que não tem mais nada, vai sobrar o que para nós? Porque se ele que tem a bênção não entra no reino, a gente que não tem nada. Pedro não entendeu que apesar de não ter a bênção financeira ainda, ele tinha um abençoador. Aí Jesus disse, Pedro, deixa eu lhe dizer, eu não fico devendo nada para ninguém. Por quê, Senhor? Qualquer pessoa que por minha causa deixar, renunciar casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, vai receber 100 vezes mais no presente e no futuro, com perseguição, ainda a vida eterna. Eu vim com essa palavra de Deus para dizer a essa juventude aqui, riqueza
é aquilo para o qual você vive. Riqueza é aquilo do que você depende. Riqueza é aquilo sem o qual ou sem o que você não vive. Não consigo viver sem você. Esse celular é minha vida de eu. Meu carro. Coisas. Fama. Tem gente que abriu mão de Jesus por causa de fama. Não fazia sucesso aparente na igreja, bora pro mundão, porque lá é mais fácil. Gente que não renuncia a trabalholatria por causa de Jesus. Orou, pediu uma providência, pediu um emprego, Jesus proveu, mas de repente gostou tanto, apaixonou tanto, que agora tem que mentir para vender. Agora, para bater meta, tem que prostituir o evangelho. Agora, para dobrar, tem que cancelar meu cargo na igreja. Não tenho mais tempo para evangelismo. Não tenho mais tempo para o círculo de oração. Não tenho mais força para a escola dominical, porque eu tenho que fazer minha vida. Eu não estou dizendo que Deus quer que você perca o emprego. Eu estou dizendo que Deus não quer perder você. É melhor depender de Deus, renunciando. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gente abrindo mão de Jesus por causa de propostas fáceis. Gente abrindo mão do evangelho por causa de contratos caídos e mundanos. Gente perdendo sua simplicidade. Moças perdendo a sobriedade. Moças perdendo a modéstia por causa de curtição de net, por causa de elogios de net, redes sociais, criando laços para os nossos jovens. O feed não tem fim. Alguns deles não conseguem renunciar às suas redes nem no culto. Estão aqui se conectando com os que estão lá fora. A palavra está sendo pregada, mas está no WhatsApp. A palavra está sendo pregada, mas está aí vendo quem curtiu a última foto. Ou seja, eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me curtam. Enquanto isso, a igreja está reunida para se conectar com Deus. Jogos que viciam adolescentes. Jogos que viciam os jovens. Você está com dificuldade de saber o nome dos discípulos de Jesus, mas nomes técnicos de jogos, de videogame, de jogadores, você sabe, porque você não renuncia um tempo para a leitura bíblica, para o estudo teológico. Renúncia. Seu problema não é a falta, é que você está tão cheio das coisas dessa terra. Você está tão cheia das coisas dessa terra que você olha para um lado, um sente a presença de Deus, o outro chora na presença de Deus, e você continua seco. O máximo que você faz é questionar: o que essa pessoa está vendo e está sentindo? É que ela é vazia de si mesma e está cheia das coisas de Deus. Meu filho, se esvazie. Não perca tempo. Não deixa que o glamour das redes sociais, o filtro mentiroso das redes sociais, te torne um jovem enganado, uma moça enganosa. São coisas que estão tomando o seu tempo. John Piper disse que no juízo final, o Facebook vai ser a prova contra a mentira daqueles que disserem que não tiveram tempo para Deus. Porque o seu celular fala quanto tempo você usou os seus aplicativos, e esse tempo poderia ser dedicado na oração. Esse tempo poderia ser usado na leitura da palavra. Aí depois tu vai me dizer que não ora porque não tem tempo. Mentira. Você não ora porque não tem prioridade. Não ora porque não prioriza a comunhão com Deus. Davi era rei, Davi era poeta, Davi era marido, Davi era pai, Davi era escritor. Orava 3 vezes ao dia. Daniel é o líder dos sábios. Daniel 2 é conselheiro dos sábios. Daniel 4 é conselheiro do rei. Daniel 5 é o terceiro governador na Babilônia. Daniel 6 é o líder de confiança de Dário. Orava 3 vezes ao dia. Aí tu vai me dizer que não tem tempo para orar. Renuncia esse desejo por tela, brilho, curtida, compartilhamento. Se isola um pouco e você verá como é maravilhoso se encher das coisas de Deus. Ai, irmãos, quando eu prego
Quando eu prego em algum país da África, locais simples, ou em algumas roças, fazenda, existem jovens que não têm acesso à internet, jovens que não têm acesso ao celular. A fome deles pelas coisas de Deus é bem maior do que a fome daqueles que são cercados por todo tipo de conforto. É por isso que a Bíblia diz: a alma farta pisa o favo de mel. Ah não, esse pregador de novo. Ah não, essa pregação de novo. Ah não, essa canção de novo. Já estou enjoado. Eu sei porque você está enjoado. É porque tu passa o dia se enchendo de Netflix, TikTok e YouTube. Chega aqui, você vai se alimentar de quê? Mas a Bíblia diz: a alma vazia, todo amargo é doce. A alma que renuncia às coisas da terra, ele se alegra com o hino 15 da harpa cristã. Ele se alegra com a mensagem do cego de Jericó. O que eu quero é ouvir falar de Jesus. Eu quero ouvir Jesus. A alma está faminta. É por isso que para não perder você, Jesus vai permitir algumas perdas. É por isso que para não se ferir perdendo você, Jesus vai permitir feridas que te façam lembrar que só Ele é o seu consolador. Mateus 6, 21. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É o texto de Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele disse: eu não quero ser príncipe, quero sofrer no deserto com o povo de Deus. Escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo que viria, do que possuir os tesouros do Egito agora, porque aguardava a grande recompensa de Deus. Moço, olhe para mim, a diferença agora. Moisés comia comida de príncipe, vestia roupa de príncipe, dormia na cama de príncipe, virou as costas para o Egito e foi sofrer com Deus no deserto. Israel, comida de escravo, roupa de escravo, cama de escravo. Quando chegou no deserto, eu quero voltar para o Egito. Moisés, comida de príncipe, roupa de príncipe, cama de príncipe. Se sua presença não for comigo, eu não me movo. Israel, comida de escravo, roupa de escravo, cama de escravo. Eu quero voltar para a escravidão. Está aqui a diferença. Tu desvia todo ano tu está indo e voltando. Ainda tem gente que está me assistindo que está dizendo: eu vou desviar, eu vou mudar de igreja. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica, da Católica vai para o inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de vida, muda de atitude, se esvazia para Deus te encher. Mas ainda tem crente que está dizendo: eu vou lá desviar nada. Se eu soubesse, eu me entregava antes. Se eu soubesse, eu me entregaria antes. Aleluia! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são dessa terra, porque vossa vida está escondida com Cristo. 3, e quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, vocês serão manifestados com Ele na glória. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. A segunda renúncia que o texto ensina: a primeira são as coisas materiais, riqueza, fama, proposta, empregos que querem te afastar da presença de Deus. Agora a segunda renúncia que o texto ensina para nós é: renuncie pessoas. Vou provar no texto, olha o que é que Jesus disse, ó. Não há ninguém, Pedrão. Glória a
Deus, obrigado, varão. Não há ninguém, Pedro, que tenha deixado irmãos, plural. Não há ninguém que tenha deixado por mim irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Você largaria seu namoradinho? E se tu é adolescente, eu não estou nem perguntando, você já está em pecado se você é adolescente e está namorando. Tu largaria essa namoradinha? Tu é crente namorando com ímpio? Que comunhão tem luz com treva? Crente não vive em julgo desigual. Quem é da Babilônia não se relaciona com quem é de Jerusalém. Quem é do inferno não tem comunhão com quem é do céu. Cuidado, renuncia. Saul disse: Davi, tu vai casar com Mical. Aí Davi casa com Mical. Aí eu tenho a saudade do Davi solteiro. Quando Davi está solteiro, o capeta entra em Saul. Aí Davi, aí Saul acalma, o capeta sai. Aí de repente Davi casa com Mical. O capeta vem em Saul de novo. Aí Davi, o demônio. E Davi, pegou a lança, eu vou te matar. É Davi que foge. Solteiro, o demônio fugia. Casado, Davi que foge. Solteiro, o demônio fugia. Casado, Davi que foge. Solteiro, o demônio fugia. Casado, Davi que foge. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou explicar. É que quando vão lá na casa de Davi com Mical buscar Davi, sabe o que tem na cama? Um ídolo. E o que Davi amava? A arca da aliança. A arca da aliança com ídolo não funciona. Crente ora com crente, noiva com crente, casa com crente. Adorador só se relaciona com quem é adorador, irmão. Termina esse namoro. Já está namorando há quanto tempo? Quem não namora para casar, namora para cair. E tem umas meninas que suportam uma coisa dessa. Tu vai casar quando? Na frente da menina. E aí, velho, vai casar quando? Ah, não sei. Você está em relacionamento com a moça, você não sabe quando vai casar? Não, você não tem plano com ela. Indiretamente você está se relacionando com a mulher de outro homem, porque ela vai achar um cara de verdade, que vai ter planos de verdade, para um tempo certo. Ah, mas é que eu não tenho condições agora. Não namora. Renunciar pessoas. Jesus está pregando em João capítulo 6. Aí a multidão está vendo: ai, eu gosto de coach. Aí outra diz: ai, eu gosto de massagem, não de mensagem. E Jesus: tome-lhe Bíblia, tome-lhe Bíblia. Aí só ficou os discípulos assim assustados. Está ficando só nós, a igreja está esvaziando. Aí Jesus olhou e disse: vocês também não querem vazar, não? Vocês também não querem ir embora, não? Olha a resposta de Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, Senhor, não há ninguém tão importante como tu. Ó, eu vou fazer o apelo, jovem. Eu vou fazer o apelo, moça. E tu vai aceitar Jesus hoje, senão tu vai pro inferno, tu escolhe. Aí eu vou fazer o apelo. Aí você vai vir aqui aceitar Jesus. Aí você vem na frente aceitar Jesus. Aí você tem seu namorado ímpio prostituto. Ou sua namorada ímpia prostituta. Não, pastor, prostituta não. Prostituta é quem roda a bolsinha. Não, é que vocês é de graça, mas é prostituto do mesmo jeito. Aí você vem e se entrega para Jesus. Quando vocês se encontrarem, o vampirão vai querer ir no pescoção. Aí você diz assim, ó: se afasta de mim, Satanás. Brincadeira, tá? Você vai falar assim, ó, não faço mais isso. Por quê? Sou crente. Mas o que tem a ver? É que eu não posso receber na cama quem não me encontrou no altar. A gente não pode nem ficar. Eu te renuncio hoje se você não quiser se converter. Encontrei a pessoa mais importante na minha vida, Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Renuncia a pessoas. A
Amigos que estão te fazendo desonrar seus pais. Amigos que estão te fazendo mentir para papai e para mamãe. Amigos que estão te fazendo desonrar a liderança. Facção que está criando dentro da igreja. Facção, não é Comando Vermelho PCC. É facção dentro da igreja. Facção de pregador, facção de teólogo, facção de moça, facção de rapaz, facção das irmãs que critica o congresso de jovem, facção do jovem que critica o congresso das irmãs. E aí vai as facçãozinhas. Cada um tem seu grupinho preferido. Desmonta essa facção. Desmonta esses grupos desleais de calúnias e fofocas. Por quê, pastor? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Renuncia. Bem-aventurado o varão. Tem como projetar o Salmo 1? Só responde sim ou não. Tem como projetar o Salmo 1? Sim? Então vou esperar. Não vou esperar nada, sou agoniado. Já acabou meu tempo. Vai enganar outro. Bora lá, chegou. Toda a igreja do 3. 1, 2, 3. Ok, os ímpios vão aconselhar. Aí você que é crente renuncia o conselho e diz assim: você está se pautando em quê? Eu estou me pautando na ideologia de gênero. Eu me pauto na teologia do Gênesis. Não dá. Eu estou me pautando na minha opinião. E cada um tem sua opinião. Aí você diz assim: você tem sua opinião, mas eu não sou obrigado a respeitar a sua opinião. Porque quem aceita todo tipo de opinião vai aceitar qualquer tipo de comportamento. Eu me baseio na palavra. Renuncia esses conselhos dos ímpios. Segundo, vírgula, continua. Nem você está lá andando, você está andando de boa no seu estilo de vida. Aí os caras chegam e dizem: parou. Aí tu diz: parou por quê? Não, agora é futebol. Parou por quê? Agora é o TikTok. Mas espera aí, eu tinha minha vida de leitura, de oração, de evangelismo, de ensaio. Aí vocês querem que eu pare para dar atenção a essas coisas de empolgação de ímpio? Para vocês, eu vou continuar na minha jornada, na minha caminhada. Não se detém. Renuncie esses grupinhos. Você está percebendo que ele está ficando sozinho, bichinho? Primeiro, ele não quer o conselho de ímpio. Segundo, ele não se detém no caminho deles. Terceiro, bora lá? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles grupos de kkkkkk que fica zombando dos mais velhos, que fica zombando das línguas estranhas, que fica zombando do pentecostalismo. Aí você chega e se assenta na roda de escarnecedor. Não, pera, você chega e diz: dessas coisas eu não rio. Nessas coisas eu não acho graça. Larga de ser chato. Sou chato. É que meu padrão é elevado. O meu padrão está acima do padrão de vocês. Mas perceba que o diabo não tem pressa. Você começa como? Andando. Aí depois você faz o quê? Para. E depois senta. O diabo não tem pressa. Mas se você renunciar, tu fica sozinho, Não tem conselho de ímpio, não tem caminho de pecador e nem tem roda de escarnecedor. Aí você pergunta: eu vou ficar sozinho? Tá aqui. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã. Por quê? Porque tem gente que aceita Jesus, aí chega em casa: pai, virei crente. Como é que é, menino? Tu não sabe que tua avó era católica? Eu sou macumbeiro. Tua mãe é da Umbanda. E tu vira crente? Eu não crente. Eu sou da igreja. Se tu for virar crente, tu vai apanhar. Sai da minha casa. Vai deixar papai e mamãe. Perceba que Jesus está dizendo que por amor a Ele você tem que renunciar a quem se deve amar. Tem que amar pai e mãe. Mas se o pai e a mãe mandam escolher ou nós ou Jesus, Jesus.
A minha esposa ganhou uma moça para Jesus chamada Hélvia. Luanda, África. Tempo depois a Hélvia entra em contato com a Luana. Ela chama a Luana de tia. Agora senta. Brincadeira, você está trabalhando, que eu sei. Aí ela chama a Luana de titia. E ela mandou fotos para a Luana se cortando. E prints dela pesquisando na internet como morrer mais rápido. A Luana desesperou, ligou chamada de vídeo. Ela disse: tia, que desde quando eu falei para minha mãe que eu aceitei a Jesus conversando contigo, meu pai me abusa sexualmente, com aval da minha mãe. Aí a Luana perguntou: e aí? E ela respondeu: mas eu não larguei Jesus. A Luana conversou, eu entrei assim e xinguei a mãe dela, o pai dela. Seus filhos do Satanás, filhos do inferno, eu vou chamar a polícia. Pode chamar, que é a gente que manda. E me deu uma raiva. A Hélvia sumiu de novo e a Luana: tá vendo o que você fez? A Hélvia sumiu, foi porque você fez aquilo. Falei: eu vou piorar. Eu vou atrás de um monte de autoridade que coisa, pra ver se a gente não acha esses caras. E eu não achei, não consegui fazer, foi nada. E eu agora preocupado que a Luana estava triste. E eu fui pro joelho, fui orar e a Luana orando e tal. De repente, uns quase 2 meses, a Hélvia entra em contato de novo. E a ligação já estava assim: titia! Falei: opa, o titia já está diferente do outro titia. Titia, tô firme. Sim, seu pai e sua mãe. Minha mãe aceitou Jesus. Meu pai, ela botou para fora. E eu ganhei minha escola, minha sala de aula, eu ganhei para Jesus. Eu virei missionária. Eu não desisti de Jesus. Eu vou encerrar, mas eu não posso encerrar sem ler esse texto. Porque, pastor, se eu deixar amigos, pai, mãe, se essas pessoas que estão me fazendo obrigar o evangelho me abandonarem, eu vou ficar para trás, eu perco tudo, fico só, se eu renunciar tudo. Aí Jesus responde: sim, os primeiros serão os últimos, e os últimos renuncia. Que se te deixarem para trás, eu te pego e te carrego comigo. E os últimos viram os primeiros.